Olá, educadores e educadoras da Quintal Pedagógico. Esse vídeo hoje é para a gente falar sobre o planejamento anual de uma escola de educação infantil. A gente está no começo do ano e a gente sabe que muitas pessoas começam a se preocupar com essa questão, ou também já fizeram isso no ano passado. Mas a ideia do planejamento anual é trazer questões mais estratégicas, abrangentes, coletivas, do planejamento daquela escola, para que elas possam ser construídas coletivamente, com intencionalidade e possam ajudar a organizar as prioridades do ano, a organizar as decisões que a equipe de gestão e a equipe de trabalhadores elas tomam ao longo desse processo e dessa caminhada. Então, o planejamento anual ele serve muito bem para poder pactuar, né, questões em que todos estejam de acordo, que sejam balizadas em avaliações anteriores, em escuta, em processos participativos realizados, para que algo seja feito com esse insumo também dessas escutas. É importante lembrar que esse planejamento anual ele não tem a ver com o planejamento, na verdade ele tem a ver, né, ele tem uma relação, mas ele não é o planejamento de sala, da turma que a professora vai fazer com o seu grupo de crianças. Ele é um processo maior, mais abrangente, e que a gestão ela se ocupa, né, de organizar junto com a comunidade educativa quais são as prioridades daquele ano para aquela escola. Em alguns lugares, esse planejamento anual pode ter outros nomes, mas a gente vai colocar esse nome que fica mais claro para todo mundo entender quais são os processos que podem ser desenvolvidos aí durante esse processo do ano das crianças numa escola de educação infantil. Eu vou abrir aqui uma tela para vocês, para a gente ir discutindo um pouco detalhadamente sobre como pode ser essa caminhada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como que pode acontecer a construção desse planejamento anual para a escola de educação infantil. E eu vou usar essa lousa aqui para a gente poder ir construindo esses caminhos, tá? Então, vamos imaginar que a gente está fazendo numa escola, né? Vamos criar aqui uma escola para a gente. Então, vamos dar um nome para essa escola. Então, vamos dizer que a gente está aqui construindo para uma escola. Vou dar o nome dela de Estrela. Então, vou apagar aqui. Então, a gente vai fazer um planejamento para a escola Estrela. Então, aqui uma estrelinha para representar a nossa escola. Quando a gente vai pensar um planejamento aqui, por exemplo, dessa escola aqui, que é a nossa, que a gente criou, a gente não pode esquecer de algumas premissas fundamentais. Geralmente, no planejamento, a gente esquece do antes, do contexto, dos insumos para esse planejamento e já vai direto para um cronograma sobre o que eu vou fazer. E é muitas vezes que a gente incorre nesse erro. Por quê? Sem fazer uma análise, sem fazer uma avaliação de contexto, sem entender qual que são as questões dessa escola, a gente ir direto para as ações, porque viu que outra escola fez e deu certo, se inspirou num livro, se inspirou numa abordagem, e aí já quer implantar aquilo na nossa escola sem fazer uma análise de realidade, tá? Então, a nossa escola estrela, ela tem uma coisa que a gente chama de contexto, né? Então, são vários contextos dessa escola que vão definir a forma como ela funciona, como ela, né, se organiza. Então, nós temos os contextos, né, sociais, então, as questões sociais e econômicas, que são fundamentais para a gente entender essa escola. Então, contexto social e econômico. Então, por exemplo, qual que é o território dessa escola? Tem políticas públicas? Tem ausência de políticas públicas? As crianças têm direitos garantidos? Não têm. As famílias também. Tudo isso vai reverberar na escola. Então, a gente lembra que o Paulo Freire diz que a escola não é uma ilha isolada. Então, essa escola, a nossa escola estrela, está dentro de um contexto social e econômico. Tá? Então, não só o contexto social e econômico, como também o contexto cultural dessa escola. Onde ela está localizada, como é que é a cultura desse local, o que é valorizado pelas pessoas que frequentam essa escola, por esse território, por essa cidade, por esse estado. Então, esse contexto cultural é muito importante. Tá? E um outro contexto é o contexto histórico.
Desse histórico é entender qual que é a história dessa escola, o que aconteceu antes de eu fazer esse planejamento. Então, porque muitas vezes um erro comum que a gente, quanto gestor, comete é querer mudar algo, né, porque acha que está errado, que não está de acordo com as diretrizes, com uma educação infantil bacana, mas sem entender o porquê que aquela prática ela está estabelecida naquele lugar. Isso ajuda bastante a gente perceber e atuar de fato nas raízes das causas que antecedem aquele problema, aquela situação. Então, quando a gente tem aquele discurso de entender o contexto histórico, econômico, social, cultural da criança, da família, da escola, não pode ser só um jargão. Ele precisa, de fato, ser um insumo desse planejamento que a gente vai fazer para essa escola de educação infantil. Isso precisa estar escrito, isso precisa ser refletido, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser analisado. Então, a gente não pode pensar um planejamento sem entender o contexto em que está inserido esse lugar. Lembrando que, às vezes, a gente tem uma análise de contexto daquele espaço de 10 anos atrás. E isso pode ter mudado. Sempre a gente tem que ir com um olhar de novidade, de entender aquilo que a gente acha que está certo, acha que está posto, tem como verdade, e estar disposto a desconstruir algumas coisas. Tá? Então, a gente precisa perceber os contextos da escola. Uma outra questão que a gente precisa entender na construção do nosso planejamento são as diretrizes estabelecidas para o desenvolvimento das práticas naquela escola. Então, tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, elas têm um caráter mandatório, toda proposta desenvolvida em território nacional precisa considerar essas diretrizes. Tá? Então, a gente não pode fazer nenhuma ação que não leve em conta aquilo que está nas nossas diretrizes curriculares. A gente vai deixar depois o link para vocês acessarem aqui na legenda, tá bom? E também, em muitos lugares, nós temos, a partir das diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes municipais. Tá? Então, olhar para esses documentos externos e que eles balizam ali a prática da educação infantil é de extrema importância para a construção de um bom planejamento, tá bom? Para além do contexto, para além das diretrizes curriculares, nós temos documentos internos da escola, tá? Então, a gente vai olhar para quê? A gente vai olhar para o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da escola. E aí, pode ser que você chegue à conclusão de que o PPP ele está obsoleto, foi pensado há muito tempo, é um documento engavetado. E isso, dessa constatação, já é um ponto de atenção para pensar o seu planejamento anual. Né? Que essa revisão do PPP, essa reconstrução do PPP, para fazer sentido para aquela comunidade, pode estar dentro desse planejamento anual que nós vamos fazer aqui na Escola Estrela. Tá bom? Outro documento interno importante são as próprias documentações pedagógicas, tá? A documentação pedagógica, ela não tem o objetivo só de falar para as famílias o que aconteceu, né? Mostrar para a coordenadora o que o professor fez. Então, ela tem o objetivo de fundamentar as decisões na escola. Então, não podem ser deixadas de lado. Por quê? Porque se a gente entende que a documentação pedagógica ela vai escutar as crianças, então a gente precisa utilizá-la como um insumo do nosso planejamento. Ela não pode ficar de fora dessa questão. Outro documento interno, na verdade, assim, é baseado num documento externo, mas quando a gente coloca ele em prática, ele vira um documento interno, são as avaliações. Né? E aí eu sugiro utilizar os indicadores de qualidade da educação infantil, ali toda a metodologia dessa avaliação, para quê? Para ter insumos para a construção do meu planejamento. Então, de repente, lá nos indicadores de qualidade da educação infantil, vocês identificaram, por exemplo, que as crianças precisam ter mais contato com o livro, com hábitos de leitura, com repertório cultural, enfim, ali numa discussão vocês entenderam que isso era uma questão importante, tá? Então,
E aí vocês entenderam também que, além disso ter aparecido nos indicadores de qualidade, isso também aparece na documentação pedagógica, e o contexto daquela escola econômico-cultural não tem o hábito da leitura. Então, as famílias não têm o hábito da leitura. Então, você entende que isso é uma questão, e o histórico também da escola, né? Não precisa ser todos, mas vamos supor que aqui na Escola Estrela não tem um histórico das crianças lerem, não tem um hábito diário de entrar em contato com livros, tá? Tem um acervo defasado, de baixa qualidade, né? Então, por exemplo, isso foi uma questão identificada. Todo esse contexto vai ajudar você a construir o quê? Os porquês, os objetivos do meu planejamento do meu ano. Então, eu vou escrever os objetivos de 25, considerando todos esses insumos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que um objetivo, certo, é qualificar as práticas de leitura com as crianças. Então, qualificar práticas de leitura das crianças. Tá? Isso se tornou um objetivo a partir de todo o contexto. Tá? Então, o objetivo número 1 de 2025 é esse. Lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, tudo isso precisa envolver a escuta de famílias, comunidade, profissionais. Todo mundo precisa escrever junto e construir junto esse plano. Então, para esse objetivo, eu vou estabelecer o quê? Um indicador. O que é um indicador? Se a gente for pensar, esse é um objetivo muito abrangente. Qualificar. O que é qualificar? Né? Eu posso interpretar de uma forma, você de outra, eu posso entender que elas já estão práticas qualificadas. Então, eu vou desenvolver aqui um texto que me indica o que eu acredito que seja, o que a comunidade acredita que seja, uma proposta de ações de leitura com as crianças de qualidade. Então, um indicador pode ser, por exemplo, a quantidade. Então, a leitura diária para as crianças. Então, a gente entende que todos os dias as crianças precisam ter um contato com o livro, ter um contato com, com alguma coisa nesse sentido, né? Escrita. Então, aqui tem os objetivos e o indicador. Vou colocar aqui indicador. Então, para cada objetivo, pode ter um ou mais indicadores. Um outro objetivo de qualificação dentro daquele contexto é, por exemplo, o aumento do interesse das crianças em acessarem os livros. Né? Então, consegue-se perceber no cotidiano que as crianças possuem interesse, né, em ler esses livros. Né? O interesse das crianças pode ser um outro indicador, que a minha prática ela está desenvolvendo aquilo que é o meu objetivo. Um outro indicador pode ser a qualidade do acervo, tá? Qualidade do acervo. Então, esses livros são interessantes, são de boa qualidade, despertam interesse nas crianças. Se não são, eu vou a partir desse objetivo, desenvolver. Eu vou fazer isso, tá? Então, como que eu vou fazer para qualificar as práticas da leitura, para ter leitura diária das crianças, para que elas tenham interesse nesse processo? Então, eu vou ali desenvolver ações. Essas ações, elas podem ser ações pontuais, como podem também fazer parte de um projeto. Então, de repente, eu posso desenvolver aqui um projeto de leitura para dar conta dessa questão. Ele pode depois virar um projeto permanente? Pode, tá?
ele pode, mas nesse momento ele está tentando sanar uma questão que já foi identificada nas avaliações, que já foi identificada no contexto desse território, tá? Então, esse projeto de leitura vai dar conta daqueles objetivos. Então, eu posso colocar uma série de pontos e de ações que são importantes para serem desenvolvidas, tá? Além das... Então, a leitura diária no planejamento pode ser uma ação. O fortalecimento, a busca de bibliotecas no território pode ser uma outra ação. Se o acervo não está de qualidade, né, elaborar uma lista, levar os professores para pesquisar livros de qualidade para serem adquiridos pela escola, tá? Porque aí a gente não quer qualquer livro. Tornar os livros acessíveis, então se eles estavam numa estante fechada, eles vão ser acessíveis para as crianças, né? E aí eu vou, a partir disso, dar conta desse contexto que eu já avaliei aqui da escola, né? Então, às vezes, a gente vai já direto lá para o projeto, para as ações, tira coisas da nossa cabeça, ideias interessantes, mas elas não dialogam com a necessidade real daquela escola. E, às vezes, menos é mais. Focar, por exemplo, em 1 ou 2 temas, né, que vão abranger esse planejamento mais estratégico, pode fazer mais sentido para aquele ano, para aquele processo. Uma outra coisa que é muito importante e que não pode ser esquecida, tá? É, assim, toda ação que a gente vai implantar, que a gente vai fazer numa escola, ela precisa de formação, tá? Então, se eu vou fazer esse desenvolvimento desse projeto, eu preciso incluir nas ações a formação desses profissionais. Não dá para ficar sem, porque está pautado no processo de ação, reflexão e ação. Então, essa formação também ela vai ser pensada com objetivos, com indicadores, com possibilidades que atendam às demandas do projeto, que, por sua vez, atende os objetivos e os indicadores, que, por sua vez, atende às diretrizes, o contexto da escola, tá? Não dá para pular etapa e tudo vai fazer sentido. Quando todo mundo entende aquilo que está sendo feito, a gente consegue práticas mais bem fundamentadas, práticas que são perenes, práticas que são sólidas, porque as pessoas construíram, elas viram sentido naquilo, tá? Pode ser que demore mais para construir a partir disso, mas quando a gente constrói coletivamente, dificilmente isso se acaba, dificilmente o gestor precisa exercer um papel de controle para que aquilo aconteça, porque as pessoas construíram, elas se sentem pertencentes daquilo, né? A gente sabe que é um jargão, mas a gente sabe também que dá muito certo. E o processo formativo é o que vai ajudar essas pessoas a terem repertório. Então, eu preciso, para fazer um projeto, por exemplo, de leitura, eu preciso ter um repertório. Repertório cultural, né? Eu preciso conhecer livros diferentes. Como que eu vou oferecer se eu oferecer se eu não conheço livros diferentes? Eu preciso também ser leitora, também ser leitor, ter o hábito da leitura, entender a importância disso, né? Então, repertório cultural, repertório de práticas, né? Então, práticas, possibilidades de contação de história, de mediação de leitura. Então, eu preciso também refletir sobre a minha prática, né? Então, é a formação que vai dar a base fundamental para isso. Então, não adianta a gente ficar pensando só em estrutura, bota livro para melhorar. Não, a gente precisa dessa formação, a gente precisa dessa base, tá bom? E aí, por fim, no nosso planejamento, a gente não pode esquecer do processo de avaliação. Então, a avaliação, ela precisa acontecer não só no final do ano, mas durante a caminhada. Então, ela precisa fazer parte desse planejamento anual. E aí, depois de tudo isso, que eu vou pensar nos cronogramas, nas datas, em eventos e coisas que geralmente a gente acaba pensando. Então,
Então, tudo isso compõe o escopo do planejamento anual da nossa escola estrela, tá? Para o ano de 2025. Óbvio, aqui eu dei um exemplo de um projeto, mas são muitos projetos que podem ser desenvolvidos nesse planejamento anual. Lembrando que ter foco ajuda a manter a qualidade também desse processo e os resultados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa conversa sobre o planejamento anual da educação infantil. E se gostou, compartilha, curte aqui no vídeo, deixa um comentário para a gente saber, para dar o feedback, tá bom? E aí, aos poucos, a gente vai aprofundando algumas questões aqui que são importantes também. Não esquece de seguir a gente da Quintal Pedagógico no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Um grande abraço!